que será que realmente encontramos no inferno? Será demônios? Fogo? Punição eterna? Na série Lúcifer da Netflix, o inferno é retratado de uma forma extremamente interessante. E se você caiu aqui de paraquedas e já se percebeu sentindo culpa, remorso e inclusive vivendo alguns tipos de infernos interiores, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, pois a ideia é justamente fazer uma relação entre a série e a sua dinâmica psicológica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rogério Mendes, eu sou formado em psicologia e a ideia deste canal é trabalhar um tipo de autoconhecimento que flerta com o sagrado, com o mistério e certamente vai te aprofundar muito na sua jornada interior. Então já dê o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos! Socorro! Socorro! Me tira daqui! Ei, me ajuda a sair! Eu tô preso! Me ajuda! O meu braço tá preso! Eu vou pegar minha pasta. O quê? Ei, cara! Eu imploro! Você não pode me deixar aqui! Ei! Me tira daqui! Socorro! Covarde. Assassino! Não, Assassino! Monstro! não. Assassino! Assassino! Vocês não estão entendendo. Deixou ele morrer! Eu não tive escolha. Na série, o inferno é um local onde as pessoas revivem suas cenas traumáticas incessantemente pela eternidade. Mas não é qualquer cena traumática. É um momento onde a pessoa sente culpa, remorso, até que chega um momento que a pessoa começa a se perdoar, começa a se conceder a oportunidade de fazer diferente, aumentando assim a sua responsabilidade. Eu quero trabalhar com vocês aqui, muito baseado inclusive no que eu fiz no vídeo anterior, que eu te convido a assistir, tá? Sobre a alquimia, que é a fase de calcinação, que inclusive é regida pelo elemento fogo. É o momento que você tem a oportunidade de queimar aquilo que não te serve mais. Talvez a raiva, o ódio, ressentimento. Então eu vou deixar aqui na tela uma parte desse livro, né, que é a Anatomia da Psique, do Edward Edinger, onde você pode perceber que, por exemplo, da calcinação você tem a ideia de inferno, da ideia de inferno você tem a culpa, da culpa você ou pode ir para um purgatório e do purgatório ir para um tipo de purificação que pode gerar arrependimento, que pode gerar testemunho, que pode gerar redenção. Se você, por exemplo, observa bem na imagem, da culpa você também já pode pular para o arrependimento e do arrependimento para um testemunho e do testemunho também para a redenção, onde a partir da redenção você vai para um outro elemento que é o elemento água, né? O elemento da solution. Essa solution ela vem para dissolver inclusive o ego, trazendo ali uma certa unidade, uma certa dissolução, que nesse momento ele é extremamente importante e interessante. Então, ou seja, ir para o inferno é importante, é necessário. E obviamente eu não estou falando aqui sobre um inferno físico, né? Um local que você vai, que demônios te torturam, né? Mas para que você tenha cada vez mais consciência que as coisas são transitórias, que aquilo que é ruim ou negativo para determinado momento da sua vida pode ser dissolvido. E aí, à medida que você dissolve, seja utilizando do elemento água ou queimando para gerar uma calcinação, como eu representei inclusive nos outros vídeos com a imagem da fênix, que a partir da cinza ela renasce e alça voos, o voo, quem saiba, representando inclusive os sonhos, os desejos, perspectivas de vida. Então, às vezes, você está preso no seu desejo, procrastinando, se sabotando, dando voltas em torno do próprio rabo, justamente porque não está conseguindo se perdoar, não está conseguindo aceitar. Por exemplo, você já viu pessoas que se cortam, que se machucam? Será que algumas dessas pessoas não fazem isso justamente para anestesiar alguns remorsos, alguns sentimentos que ficam ali incrustados e que a pessoa ainda não permitiu serem queimados, serem purificados? Compreende? E aí, assim como alguém se pune dessa forma, a pessoa também pode se punir fazendo coisas ruins a nível profissional, perdendo a hora para uma entrevista de emprego importante, não guardando dinheiro, se alimentando mal, utilizando de cigarro, excesso de bebidas alcoólicas. Então, ou seja, será que em algum nível a culpa não constitui um dos perigos mais sutis e imperceptíveis da humanidade?
Será que, inclusive, pessoas poderosas, fazendo uma alegoria com a caverna de Platão, né? Inclusive tem vídeo aí sobre isso no canal. Será que a gente não é acorrentado lá no fundo da caverna escura, olhando para aquelas sombras, para aquelas imagens, e sendo alimentado pelos amos da caverna, que são as pessoas poderosas, conhecedores da caverna, né? Que sabem manipular, projetando ali ideias que são equivocadas, e essas ideias equivocadas é justamente o que acorrenta, fazendo inclusive algumas pessoas se sentirem até gratas ou agradecidas por estarem ali olhando para essas imagens, sendo colonizadas, mantendo ali um grau de obediência ou de subserviência tão forte que a pessoa se adapta, né? Porque ela não sabe que fora da caverna tem uma quantidade de luz capaz de fornecer uma qualidade de vida. Eu não estou falando aqui de qualidade de vida apenas para focar naquilo que supostamente é bom, mas de uma qualidade de vida onde você vê ou você percebe as coisas iluminadas pela luz da verdade. Verdade esta, inclusive, que muitas vezes a gente não quer ver nem pintada de ouro. Então, uma boa forma de você suportar a luz fora da caverna, essa verdade, é você perceber que após a purificação, esse momento que você passa pelo fogo, né, se sente mal, arrepende, você entra em outra etapa do processo alquímico, que é a separação, né? Onde Jesus, por exemplo, fala sobre separar o joio do trigo. E nem sempre é fácil e simples separar o que é bom e o que é ruim. Ou melhor, o que nos faz bem daquilo que nos faz mal. Então, como você pode perceber também aqui na tela, com a imagem do Edward Edinger, você percebe que através da separação, você vai julgando, discriminando, extraindo, utilizando da razão, do logos, para poder estar justamente utilizando da espada flamejante, que é um outro símbolo extremamente interessante dessa espada, que pode ser a lei, pode ser a ordem, pode ser a disciplina, andando no fio da navalha, utilizando todos esses instrumentos, caminhando pelo caminho do meio, para que você chegue na coniúntio, que é justamente uma outra etapa do processo alquímico de união dessas polaridades, de você estar olhando para o que faz ou o que não faz sentido para você. O problema das pessoas é que elas ficam presas apenas numa linha de raciocínio. Elas têm dificuldade de sequer respeitar uma outra posição. Então, todas as vezes que a gente fica muito preso em apenas uma linha, apenas uma ideia, em apenas uma convicção ou uma crença, você perde a oportunidade de olhar para o outro lado e assim fazer o balanceamento. Então, nesse sentido, você tem a condição também de, por outro lado, caminhar na direção de uma coagulação. E o que é essa coagulação? É você criar algo novo. A partir disso, você tem novos comportamentos, e aí você faz novas escolhas, e você percebe se essas escolhas são justas, coloca na balança, como você também está percebendo aí na imagem. Então, assim, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero que você perceba que existem infinitos caminhos de evolução, de crescimento, e que sempre, nesses caminhos, você vai passar por diversas etapas. E aí você não precisa ficar apegado a uma etapa, ou você não precisa ficar preso a apenas o caminho da severidade. Eu vou deixar aqui na tela também a imagem do Cristo Pancreator, que tem uma representação muito interessante de Jesus com dois tipos de olhares, um olhar da severidade e um olhar da misericórdia. Então, a ideia da imagem é você buscar cada vez mais equilibrar esses olhares, entendendo que o excesso de severidade pode ser uma inquisição, enquanto que o excesso de misericórdia pode ser uma permissividade. Então, tomeis cuidado para que você não fique ali com a perna só. Inclusive, dentro da tradição judaica, né, da parte mais esotérica, você tem a árvore da vida, que traz justamente essas possibilidades de evolução ou de ascensão consciencial a partir de diversos caminhos, dentre eles também o caminho da severidade e o caminho da misericórdia, ou o caminho do meio. Então é isso, pessoal, assim, eu quis trazer, inclusive, esse referencial filosófico de algumas das tradições espirituais aí da história da humanidade, para que você perceba o quão profundo é isso. E aí, quem saiba, juntando alquimia, cabala, cristianismo primitivo, enfim, diversas linhas, você chega à conclusão de que aquilo que você está passando hoje, que a sua dificuldade, ela é transitória, ela é passageira, que o inferno,
como bem representado, ao meu ver, na série Lúcifer, não é um local que você vai ficar ali a vida toda ou a eternidade, que inclusive a gente não tem nem noção do que seja a eternidade no mundo espiritual. Então o mais certo é que naquele momento que você toma consciência, naquele momento que você se perdoa, você tem a possibilidade de fazer diferente, beleza? Então, nesse mês do Setembro Amarelo, eu tenho feito alguns vídeos com a temática da alquimia para justamente você se conscientizar da importância dessas etapas, beleza? Vamos juntos. Se você chegou até aqui, tá? Eu gostaria de saber, deixe um comentário, o que você achou do vídeo, dê o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e compartilhe para as pessoas que gostam desse tipo de assunto. Vamos junto!